Semana passada aconteceu uma coisa bem interessante. Mas antes eu vou me apresentar, né? Meu nome é Eduardo Delamor, esse daqui é o Copyverso da Loucura, onde a gente tem eu e Juliano, né? A gente traz algumas ideias aqui. É mais eu que vou aparecer mesmo, mas eu falo muito dele porque ele é o cara que desenvolveu toda essa ideia da gente ficar dividindo algumas coisas no YouTube. Mas, e se você curte esse tipo de conteúdo, essas reflexões, para você não se sentir sozinho no meio desse copyverso da loucura que a gente está vivendo hoje em 2025, bom, esse daqui é o canal certo para você. É, vou partilhar uma coisa bem rápida aqui, tá? Bom, eu acho que vai ser rápida, né? Semana passada eu vivenciei uma coisa bem interessante, né? Tinha uma amiga, muito amiga mesmo, que a gente fez vários trabalhos juntos ao longo de 2022 até o início de 2024. E assim, ela chegou agora me oferecendo, me fazendo uma proposta para dar uma palestra numa numa universidade. Foi uma proposta bem interessante, né? Essa universidade tinha um grupo ali de startups que eu acho fenomenal. E ela me trouxe uma proposta ali para poder fazer uma palestra para essa galera. Eu achei interessante, a proposta financeira por si só não era tão atrativa, mas eu sou um cara que gosto de falar, né? Então, qualquer lugar que as pessoas estejam para poder me ouvir falar, eu quero estar lá. Então, isso é bem bacana. E só que assim, aconteceram algumas coisas que me deixaram meio confuso ao longo desse processo. Não sobre o trabalho, tá? O trabalho, a ideia da palestra foi maneira, eu montei, foi divertida. Pra mim, eu gostei muito do processo, adoro essas coisas que me divertem ao longo do processo, é bem bacana. E então, assim, eu não quero falar nada da palestra, eu quero falar da situação. E aí eu até trouxe algumas coisas que para mim foram bem interessantes nesse caminho. Foi tipo assim, para mim eu sempre pensei assim, gostava, eu não gosto muito do desenvolvimento pessoal, né, ficar consumindo aquelas coisas, mas aquele Cortella, aquele cara fenomenal, ele traz, né, essa ideia dos três caminhos para uma vida de sucesso que eu acho bem bacana, que é ensinar o que você sabe, perguntar o que você não sabe, viver aquilo que você diz que sabe, mais ou menos isso. Aí nessa ordem ele chama isso de bondade intelectual, humildade intelectual e coerência ética, né? Só que aconteceram algumas coisas ali que eu achei que valeria a pena questionar. E aí eu vou deixar um ponto aqui, né? Eu vou continuar falando disso depois, provavelmente eu esqueça. Então eu vou até escrever aqui onde eu parei, né? Porque vou perder isso. O mundo hoje está cheio de gente exigindo dos outros posturas que nem elas mesmas seguem. Vou deixar essa frase no ar aí. Então, assim, beleza, aceitei a proposta, tal, aquela coisa toda, só que ficou para essa pessoa executar uma tarefa baseada no que eu iria fazer, né? Eu ia montar toda a parte escrita dos slides, eu não faço design, eu não faço slide, eu não faço nada, e deixei para ela executar. Bom, ela não conseguiu ter troca comigo. Eu tenho uma necessidade muito, eu tenho pavor de coisa desorganizada, de trabalhos desorganizados, coisas desorganizadas. Eu tenho muita dificuldade de vivenciar isso. Talvez por causa do TDAH, talvez porque eu sou algum idiota, talvez porque eu tenho toque, não sei. É isso, eu tenho essa dificuldade. E essa pessoa é maravilhosa, ela sempre foi uma ótima profissional, mas a gente seguiu caminhos diferentes exatamente porque eu gostava das coisas muito organizadas e ela gostava muito das coisas, tipo assim, é, de última hora. Vamos deixar acontecer e se der a gente faz cedo, se não der a gente faz em cima da hora e é isso. E foi o que aconteceu. Foi muito frustrante porque eu acho que assim, ela não é uma pessoa que fica exigindo dos outros aquilo que ela mesma não faz para ela, mas é uma pessoa que se acha inferior aos outros, se acha com conhecimento abaixo das outras pessoas, sendo que ela tem um conhecimento fenomenal. Tanto que essa pessoa convidou ela, né? Convidou ela para fazer essa palestra. Era uma palestra de storytelling e vendas, e ela decidiu passar a parte de vendas para mim e ficar com a parte do storytelling, porque ela tem uma pegada muito filosófica, muito dessa coisa, exatamente igual eu gosto de literatura, sempre falo disso, ela gosta muito de filosofia, então ela tem aquela coisa de trazer toda a parte do Aristóteles, a parte de Sócrates, a parte de Platão, tudo que envolve o storytelling ali, desde a sua base como um todo, isso é bem bacana. Mas aí,
essa situação toda, né, de deixar tudo para cima da hora fez com que eu exigisse, solicitasse para que a gente não trabalhasse mais junto, porque eu tinha um desgaste emocional muito grande. Eu tinha meses que eu não passava pelo estresse que eu passei no final de semana, na segunda, na terça-feira, porque ficar esperando se as coisas vão acontecer ou não vão acontecer. E aí tive um bate-papo com ela e tal, e isso daí me fez ficar reflexivo sobre algumas atitudes que a gente tem de trabalho, sabe? Tirando essa situação, ela é uma pessoa fenomenal, tá? Mas eu fiquei pensando no mundo hoje como um todo. E a gente traz essa ideia de que, como eu falei, o mundo exige hoje, o mundo hoje, né, está cheio de gente exigindo dos outros posturas que nem elas mesmas seguem. E isso eu falo no contexto geral. Esquecendo essa história, me fez refletir como um todo. Existe muita gente ali que, que, que fala aquilo que você deve fazer, que te dá várias diretrizes como você não procrastinar, de como você tem que viver a vida, de como você vai atingir a riqueza, e questão de humildade, de não sei mais o que, de não sei mais o que, de você fazer trabalhar enquanto eles dormem, e na verdade a maioria dessas pessoas não seguem isso. Isso para mim é uma falta de ética desgraçada. Elas estão vendendo algo que elas não fazem. E foi por isso que eu comecei a ensinar no COP, e é aquilo que eu conquistei, um espaço que eu tenho hoje, sendo contratado pela escola que me formou na época, né? É porque, assim, eu acredito muito na mudança que o copyright pode trazer na vida de uma pessoa que realmente quer. Eu acredito muito na mudança de uma pessoa que o mercado digital pode trazer na vida da pessoa, caso ela realmente queira. Afinal, eu fui de viciado a copyright. Esse é o meu slogan, né? A minha marca. Eduardo Delamor de viciado a copyright. E essa foi toda a minha jornada de vida. Todas as escolhas que eu fiz foi baseado nisso e eu fechei a cara e fui. Então quando eu falo que eu faço. Eu gosto de ensinar para as pessoas porque eu realmente acredito que isso muda vidas. É bem interessante quando a pessoa chega para mim e fala: pô, eu não estou entendendo esse funil, você pode me explicar? Bora, cara. Tá aqui, o que eu puder te trazer de conhecimento tá aqui. Ó, a referência tal, tal, livro tal. Tem alguns amigos meus que me chamam de enciclopédia do COP, né? Eu não acho isso porque eu não li tantos livros assim, mas eu sempre tenho referência de algum autor, de algum framework, quem escreveu, de onde trouxe, porque eu gosto muito de consumir e ainda gosto de brincar como a gente linka essas coisas com escritores antigos. Eu gosto de aprender porque isso me eleva demais, me leva para um mundo que para mim é fenomenal. Quando a gente não tem, a mente está muito vazia, fazendo até referência ao filme do Brasil Paralelo, que eu indico vocês assistirem, a mente está vazia, é a oficina daquela desgraça lá de baixo. E aí a gente fica com isso na cabeça, fica preocupado com coisas que às vezes não era para se preocupar, a gente não consegue executar o que era para executar, e no fim a sua mente está tão vazia no momento que não deveria estar, que você acaba fazendo ou falando ou consumindo besteira. E eu acho que isso é um problema, sabe? Então por isso que quando eu tô assim, pô, eu levo minha filha na ginástica rítmica toda terça e quinta, é de 7h30 da noite até 8h30 da noite. Lá tem uma igreja que faz um barulho intenso em cima, então eu levo meus fones de ouvido que eu comprei, que são muito bons, né, Bluetooth, boto uma musiquinha de fundo para poder me concentrar, abro um livro e começo a folhear. As pessoas me olham como um monstro, tipo, caraca, ele tirou um livro, ou talvez acham que eu queira me, me, me transcender no meio deles, né, me achar que eu sou idiota, lá, tá se achando, não sei. Eu sei que as pessoas sempre me olham. E sempre quando eu paro para poder pegar um gole de água, enquanto estou lendo o livro, eu vejo que as pessoas estão me encarando como se eu fosse uma figura totalmente diferente ali do que eles. E de fato talvez seja, não sei, mas eu não me importo. Então naquele momento eu tiro para poder estudar um pouco, às vezes leio um pouco de literatura, às vezes leio um pouco de um livro que eu realmente quero estudar. Daqui a pouco aqui, agora no final da noite, eu estou montando uma atividade de leitura com a minha filha, então toda segunda a gente faz isso. E semana passada não pude fazer por causa do trabalho, então venho aqui, transcrevo todo o livro para o computador, aí pego a inteligência artificial, ela me ajuda a montar uma didática para que eu consiga levar o nível cognitivo da minha filha de acordo com a idade dela, baseado na leitura. É isso que eu faço. Quando eu tô com tempo vago, eu tô estudando. Isso não é sacanagem. Lógico que tem, eventualmente a gente pode, vou falar, 24 horas do tempo você tá full time. Não, tem hora que eu vou lá assistir um South Park na televisão, porque eu gosto daquela besteira, porque eu acho legal. Minha mulher me proíbe por causa das crianças e tudo mais. Mas enfim, para não perder o fio da meada, eu gosto muito de aprender, porque isso realmente me leva para um novo nível ali de cabeça. E eu gosto de aplicar tudo que eu falo, porque eu sei que mesmo que algumas pessoas não acreditam ou se afastem de mim, é,
eu sou bem sincero nesse ponto. Se eu vou falar de prospecção, eu vou falar daquilo que eu fiz. Se eu vou falar de copy, eu vou falar daquilo que eu testei e fundamentei. É por isso que eu tenho uma necessidade muito grande de ler um livro e aplicar ele. Eu tenho isso. Enquanto eu não aplicar todas as teorias daquele livro que eu estou lendo, eu não tiro ele do meu lado. Falo isso porque aqui do meu lado está o livro sobre a propaganda do David Ogilvy, da H1, está aqui. Eu estou na página 200 e uns quebrados, eu acho. 167, na parte que ele fala sobre publicidade para as corporações. Eu já testei todas as outras teorias dele aqui sobre mídia impressa e coisas que ele traz, transcrevendo toda a estrutura dele que ele tem para adaptar para a realidade de hoje, que fala sobre a mídia impressa e mídia de televisão como um todo. Então eu gosto de aplicar isso daí. Isso para mim é fundamental, aplicar. Porque se eu vou ensinar alguém, eu preciso realmente aplicar aquilo que eu estou falando, para poder me trazer mais aquela questão. E se eu na hora que vou montar uma aula ou aplicar alguma coisa, eu não estiver entendendo, tiver algum buraco, alguma falha no processo ali, é porque eu preciso aprender mais e a gente fica nesses 3 caminhos que o Cortella traz dentro desse processo. Então assim, é isso que eu queria trazer para vocês aqui dentro da minha cabeça, é que vocês comecem a pensar na vida como um todo, que só existe esses 3 caminhos para vocês saírem do buraco que vocês estão hoje. Você está aí viciado, igual eu aqui, buscando melhorar, sustentar a sua família, sustentar, parar de ser mal visto, parar de ser jogado, ser apedrejado porque você nunca consegue resolver nada do que você faz ou finalizar nada do que você faz. Bom, para você conseguir resolver sua vida, ajustar sua vida e realmente se mostrar um cara de sucesso. E eu digo sucesso não precisa ser milionário nem bilionário como esse mercado merda te vende, não. Pode ser exatamente uma pessoa que consiga levar sua filha numa ginástica, fazer uma academia 5, 6 horas da manhã do jeito que você gosta, tomar um café maneiro, um café que você goste, sentar numa cadeira, ter um escritório, ter um computador para trabalhar, ver uma rotina que realmente seja saudável, aproveitar o crescimento dos seus filhos. É isso que pode ser legal. Agora, se você é uma mãe de 2, 3, 4 crianças ali que está tendo dificuldade de estudar, de tudo mais, só tem esse caminho. Você precisa começar a ensinar o que você sabe de alguma forma, nem que isso seja para o seu marido, para o seu próprio filho, para qualquer coisa. Quem mais me escuta aqui em casa é minha esposa, mesmo ela não entendendo nada. Às vezes eu fico puto, vou lá e começo a desabafar com ela, e para desabafar com ela eu tenho que explicar o contexto, porque ela não entende, aí ela consegue começar a entender, ela vai me orientar no meu desabafo, para poder falar que eu tô errado, que normalmente é isso que ela fala. E para você chegar nesse ponto, né, de entender, de começar, você vai precisar estudar mais e você vai precisar viver tudo aquilo que você aplica, tudo aquilo que você fala que sabe. É isso que eu trago para vocês aqui hoje. Seja mais realista consigo mesmo, viva a sua própria realidade, não fique se comparando com outras pessoas e outras realidades. Assuma propostas que você realmente acha que seja uma oportunidade. Às vezes nem sempre uma oportunidade que vem de um amigo é uma oportunidade. Nesse caso parece que foi, então por isso que eu não estou falando na questão da atual. Eu só trouxe essa reflexão aí sobre a situação que aconteceu semana passada, exatamente por causa da falta de compromisso que algumas pessoas têm e ficam com dificuldade de justificar por que a vida não dá certo, de entender, né? Justificar não. Por que a vida não dá certo, não tá feliz, não tá satisfeito com a própria cabeça, mas não consegue se dedicar inteiramente para esses 3 caminhos para que ela realmente consiga fluir a vida como um todo. Bom, é isso que eu queria trazer hoje, é só um desabafo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha, curte aí, deixe seu comentário, fala se eu estou errado, vai ser muito legal você trazer essa ideia, porque eu gosto que as pessoas me questionam, porque a gente consegue ter um bate-papo fluido ali. Se não achar que eu estou errado, fala algum insight que você achou que é bacana aqui nos comentários, se inscreve aí e bora para a próxima. Forte abraço, tchau, tchau.